Eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira. Esse é o Devaneio das Gatas. Um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. Um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. E aí, gata, bom dia. Bom dia, gata. Tudo Mais bem? uma semaninha aí, tudo certo. Mais E com uma. Tudo ótimo por aqui. Nós estamos gravando agora de segunda-feira e fica bem essa energia do começo mesmo, né? Apesar de ser, às vezes, começar uma segunda um pouco agitada, fica com uma energia do começo. Eu tô gostando mais, porque antes nós gravávamos às sextas. Agora estamos gravando segunda, tô achando bom. Acho que muda a nossa energia, muda a nossa inspiração, né? Verdade. Nossa bateria tende a estar mais carregada ainda. Na segunda-feira. Tende, né? Sexta é um dia que eu já estou. Quando chega a quinta, meio da tarde, eu já estou bem cansada. E na sexta, também, principalmente. Minha pilha Duracell já acaba na quinta. E aí, hoje nós vamos. Desculpa, pode falar. Não, pode fazer as honras aí você hoje. Hoje nós escolhemos um tema que eu gosto bastante de falar dele. Eu gosto bastante de falar para os meus pacientes dele. Porque é tão essencial na nossa vida. E vamos puxar hoje essa temática que já esbarrou aqui no meu dia hoje e já pensei algumas coisas sobre o tema. Vamos lá. Eu pensei hoje de nós falarmos sobre a criança divina, a importância desse arquétipo dentro de nós. Como é que ele pode ser ativado na nossa vida? Qual a importância dele na nossa vida? E eu comecei hoje de manhã, atendi um paciente e esbarramos nessa temática. Me veio uma coisa que criança, o nosso tema é então, né, a criança divina, e a palavra criança é muito próxima da palavra criação. E eu fiz uma analogia de criança com festança. Por quê? Quando eu falo festa, é uma coisa. Quando eu falo festança, dá uma ideia de algo muito maior, mas na minha cabeça, pelo menos, vem uma ideia tanto de coisa viva, dinâmica que está acontecendo e que envolve outras pessoas também, envolve a coletividade. Ao menos me dá essa ideia quando eu penso na palavra festança. E aí, criança, me vem muito essa coisa dinâmica da criança, quase que como um verbo. E o quanto nos seria genial se nós adotássemos mesmo essa dinamicidade de botar a nossa vida na frequência da criança, do verbo criançar, nem sei se existe, inventei agora aqui. Que a gente usa mais o brincar, né? Mas o criançar, para mim, traduz muito melhor isso que você está falando. O criançar enquanto criação até o último dia da nossa vida. E o quanto a gente vai vivendo, a gente vai ficando envelhecendo e vai deixando com que essa energia ela fique estagnada, esquecida. Sim. A gente não toca mais esse território sagrado da criança e o quanto a nossa vida vai se tornando mais difícil por isso. Sim. Porque criança, criação, criatividade. E a vida inteira a gente precisa de criação e criatividade.
E quando você fala isso, eu fico pensando da importância da nossa criança interior para o nosso processo de envelhecimento, né? Porque desde a nossa educação, a etiqueta social e o próprio sistema educacional faz com que a gente vá matando essa criança por dentro, né? Com que a gente vá formatando, robotizando. Eu não vou nem falar adultizando, porque para mim isso não é adulto, é um morto-vivo, né? É assim, a gente vai querendo transformar para que seja um produto do capitalismo para a produção industrial e etc, né? Mas a gente é socialmente compelido, né, a se desconectar da nossa criança interior. E aí, hoje a gente fala tanto da nossa criança ferida, de como ela está presente, como a gente precisa dar colo, se conectar com ela, compreender e se responsabilizar pelas feridas dela, só que ela é só uma camada da nossa criança interior, né? Isso. E a criança divina é essa criança da essência, é ali o princípio, é a sementinha que a nossa psique veio vir a ser, vir a trabalhar. E tem alguma frase do Jung que eu não vou conseguir lembrar da citação literal, mas que ele fala sobre essa semente dessa criança já contém toda a potencialidade do vir a ser. Uhum. Então, ali já contém uma sabedoria interior que é dos primórdios, né? E é, na verdade, para lá que a gente tem que caminhar, não dali que a gente tem que sair. E como que a gente se distancia disso na nossa vida, né? Na psicologia junguiana, que isso fique claro, nós somos seres espirituais. E por sermos seres espirituais, quando nós nos desconectamos da fonte, aí é que começam os problemas. Uhum. E a criança é essa parte, essa faceta nossa, que está sempre conectada à origem. Uhum. Eu costumo usar um exemplo com os meus pacientes, na minha cabeça faz muito sentido, que é a criança divina é a nossa caixa de ferramentas para a vida. Nessa caixa de ferramenta tem todos os recursos que nós precisamos para viver. Tem criatividade, tem encantamento, tem espontaneidade, tem pulsão de vida, tem alegria. Tudo aquilo que a gente consegue enxergar numa criança saudável. Uhum. Onde é que a gente enfia essa caixa de ferramenta? Que às vezes lá não precisa nem chegar até lá, eu ia falar com 30. Mas antes disso, já começa a faltar ferramenta. Uhum. A vida vai apresentando ali os seus desafios e a gente começa a não encontrar mais essas ferramentas para usar. Uhum. É como se a gente fosse ficando impresso pela nossa história traumática e todos nós vamos ficar, essa mesma dinâmica, né? Nós vamos ficar ali impressos pelos nossos traumas, mas é como se a gente fosse cada vez menos conseguindo acessar esse lugar do recurso, que é a criança divina. Sim, e até trazendo um outro olhar para essa questão do trauma. O trauma também faz parte do nosso desenvolvimento. Uma vida sem trauma não existe. E ainda assim, se existisse, não iria contribuir em nada para o desenvolvimento da nossa psique e da nossa alma. Porque também é através das feridas que a gente vai se reconectando e descobrindo, no sentido de estar coberto, eu vou descobrir os nossos recursos, as nossas potencialidades, né? Os nossos chamados interiores, aquilo o que eu vim manifestar aqui nessa vida, né? Quais são os meus sentidos? Quais são os meus propósitos? Né? No plural, porque não é um só, a nossa vida é muito complexa para a gente ter um propósito só. E eu entendo que seja difícil, muitas vezes, compreender isso que nós estamos falando,
porque as pessoas vivem situações de um drama absurdo, de dores profundas, dilacerantes, sem dúvida. Mas dentro da nossa história, como é que nós vamos conseguindo olhar para esses traumas com sentido? Porque também, se não olharmos com sentido, acaba aí. A nossa vida, ela acaba muito antes de terminar. Parece doido isso, mas isso, assim, se nós não enxergarmos as situações das mais terríveis com sentido e com propósito, nossa vida acaba muito antes de terminar. Sim. E para isso, precisa ali de um pouco da alegria, da espontaneidade, da criatividade da criança. A criança, ela está experimentando tudo pela primeira vez. Ela tem aquele olhar puro. Inocente. Inocente. E quando a gente se vê sem recurso, experimentando alguma coisa que está inédita, a gente entra no desespero que muitas vezes o desamparo da nossa criança vivenciou. Mas quando a gente está amparado, devidamente cuidado, suportado, né, também nos processos terapêuticos, por rede de apoio na vida e amparado por nós mesmos, a gente pode ter um tempinho para respirar, né? Acalmar um pouquinho esse desespero e trazer um pouco desse olhar da inocência, né? Do eu não sei, eu estou experimentando isso pela primeira vez, é a primeira vez que eu estou lidando com isso. E ter essa gentileza até que a gente precisa ter com as crianças, né? De se permitir não saber. Porque o não saber é um ato de sabedoria tão grande, né? Que o não saber quer dizer que a gente já esgotou o que a gente sabia. E aí a gente está ampliando e furando a bolha para ampliar e se conectar com algo que é diferente. E muitas vezes esse lugar de não sentar na cadeira do aprendiz, eu consigo compreender como histórias que nos fizeram entender de alguma forma que esse lugar do aprendiz é um lugar de inadequação. Muitas vezes. Quase que assim, se eu sento na cadeira do aprendiz, é como se eu assinasse o atestado da minha fraqueza, talvez a minha burrice até. De fracasso, não, né? De fracasso. De impostor. Se eu não... Quanto menos eu sento na cadeira do aprendiz, menos eu consigo acessar esse lugar da criatividade, que faz com que eu encontre saídas para as várias questões que eu preciso ali dar conta na vida. E muitas vezes isso faz, muitas vezes não, isso faz a gente sofrer muito, porque nós ficamos muito escassos nas saídas, nas possibilidades de solução ou de transformação ou de transcendência daquilo que a vida vai apresentando. E do quanto isso vai fazendo com que a nossa fogueira esfrie, sabe? Com que a gente vai ficando sem cada alma, vez menos sem paixão, sem alma, sem energia até. Se a gente for pegar também na neurociência, quando nós pegamos ali o funcionamento da dopamina no nosso organismo, do quanto a criança ela não tem medo, por isso ela pula do sofá, ela vira cambalhota, ela vira ponte, ela pula de não sei o que lá, ela solta a mão na bicicleta e etc. Muito, né? Porque esse lugar da dopamina tá bem sensível, isso gera esse desafio, gera mais curiosidade, que vai também apresentando para ela sensações de prazer versus desprazer e etc. E do quanto ao longo da vida a gente vai ficando com esse lugar morto. Então a gente não sente mais esse êxtase, esse encantamento pelas coisas, justamente porque nós vamos interpretando as várias coisas como ou ameaçadoras ou desagradáveis e vamos parando de nos relacionar com os desafios. Tudo bem, os desafios eles vão acontecendo menos, porque a gente só vai fazendo releitura das coisas, é verdade, isso também. Mas o quanto a gente poderia continuar nos estimulando nesse lugar do encantamento? Do prazer,
do envolvimento com as coisas. Sim. E isso continuar vívido, Sim. dinâmico. Para mim, isso é como se tivesse que estar na nossa listinha de hábitos para bem-estar e longevidade, sabe? A conexão com a nossa criança, com o brincar, com o êxtase da vida, É perfeito, né? Assim, perfeito. higiene do sono, alimentação saudável, né? Beba água, pratique atividade física, conheça a sua criança, né? Brinque com ela. Primeiro lugar, mantenha-se. É essencial, né? Frase para quem estiver assistindo anotar. Para a longevidade, mantenha-se conectado com sua criança. E por que isso? A relação que a gente tem com a nossa criança na vida adulta, ela é a base para como vai ser a nossa velhice, né? Vou trazer um olhar concreto. Vamos pensar numa pessoa que trabalhou muito a vida inteira, teve que suportar muitas coisas, produziu muito, era workaholic, trabalhava 14 horas por dia, chega lá nos 65 anos, encara uma aposentadoria. Como fica a vida dessa pessoa? Geralmente vem uma grande crise, né? Porque é como se fosse uma morte. Para ela, é a morte de uma queda de uma identidade. identidade. Ela vivenciou uma identidade ali só e se desconectou possivelmente de diversas outras áreas da vida, incluindo a relação com ela mesma. Se ela não nutriu uma vida com bem-estar, com consciência do que dá prazer, o que faz sentido para ela, do que ela gosta de brincar, o que dá êxtase, né? Ela não vai saber quem é ela sem ser um ser humano produtivo, né? Que a ideia de produtividade que a gente tem também é uma produtividade empresarial ou intelectual, né? E quem disse que a gente veio aqui para ser funcionário, né? Sim. Precisamos sobreviver, faz parte, estamos nesse sistema, nesse mundo, né? Lidar com as coisas materiais e terrenas também é parte da nossa saúde, mas assim, da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Até porque ninguém vai ser totalmente produtivo a vida toda. E o que a gente vai fazer na nossa velhice? Boa! Calma aí, deixa eu tentar voltar. Tá. Lembrei. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui, porque a minha internet está ruim hoje. Eu tinha perdido a linha de raciocínio, mas o que será que a gente faz hoje para cuidar dos nossos idosos, para trazer bem-estar e conexão com a vida? A gente socializa, né? Eles precisam ali ter redes, contatos, sair, né? A gente traz muitas vezes atividades lúdicas ou artísticas, ou de artesanato, ou seja, a gente traz a possibilidade de aprender, de se desenvolver, de brincar, de trocar. Isso nada mais é do que a reconexão com a criança. De criançar. De criançar. Né? De criançar. E se a gente já cuida disso na nossa vida adulta, quando a gente chegar lá na velhice, a gente já tem isso como uma permissão, como uma coisa fluida, como algo que nos conecta com a gente. Porque esse idoso que não consegue se conectar com a sua criança interior, ele vai virar o velho rabugento. Porque ele vai ficar senil, ele não vai ter mais motivações para viver e ele vai... na verdade, é o velho. Mas se a gente for olhar bem, todos os comportamentos são de criança birrenta. É aquela pessoa que não consegue se adaptar às mudanças tecnológicas, às mudanças da vida, às mudanças sociais. Né? Então, a nossa capacidade até cerebral de adaptação ao novo está muito conectada com a relação que a gente tem com essa criança interior, com esse brincar. Olhando dentro dessa esfera,
dentro bem junguianamente falando, da união dos opostos, como é que eu vou fazendo a integração do puer com o Cênix? Como é que eu vou fazendo o meu caminho do puer, jovem, ali, muito forte e energizado na sua jornada do herói, que caminha para o Cênix, para o velho sábio. Como que eu vou fazendo essa integração? Porque o meu grande destino é o velho sábio, o arquétipo da sabedoria. Mas como que eu vou alcançar sabedoria se eu não crianço mais? Se eu não carrego essa caixa de ferramentas ao longo da minha vida para que lá, no fim dos tempos terrenos, eu tenha conquistado, alcançado essa evolução e ao menos tenha beijado a sabedoria de alguma forma. Se eu não faço esse caminho, se eu não carrego essa minha caixa de ferramenta, a chance de eu, ao invés da sabedoria, eu entrar ali, e a gente usa senil aqui muito, não senil em termos patológicos, né? Nós estamos usando aqui o senil numa ideia de esvaziamento, se eu estou entendendo, né? Sim, uma coisa esvaziada de alma. sentido, de alma e de sentido da coisa. Então, se eu não faço esse que se tornou obsoleto, que não se adapta mais, que não se conecta com o presente e com o futuro, né? E com a vida, né? Com a vida. E ainda que a gente esteja falando de envelhecimento, velhice, de final de vida, ainda assim é vida, né? Porque é transformação, né? Porque é ir rumo ao desconhecido. E aí, de novo, a gente está falando de criança, de estar aberta ao novo, ao que eu não tenho como me preparar. E aí, isso até me emociona, sabe? Porque, assim, às vezes é tão... A vida é tão dura e tão pesada para algumas pessoas que é um processo tão árduo para elas se permitirem brincar, soltar um pouco de toda a responsabilidade, de todos os pesos, às vezes de carregar a responsabilidade de uma família inteira. E aí essa autopermissão do brincar, do prazer, do fazer as coisas por simples possibilidade de juventude, né? É uma permissão interna de rir. Às vezes a gente passa meses num trabalho terapêutico só para trazer a confiança nessa permissão. Você sabe que eu me considero uma pessoa muito abençoada em termos sistêmicos, porque a minha avó faleceu o ano passado com 94 anos. E eu nunca vi a minha avó reclamando das coisas. E teve uma vida lascada, em todos os sentidos, de pobreza mesmo, mas também de ter ali que lidar com a dinâmica de muitos filhos, enfim, e depois com os adoecimentos todos. Mas eu nunca vi ela nesse padrão reclamão. E eu lembro que muitas vezes a gente estava lá, minha família é muito alegre. A gente estava lá na sala, imagina, né? Minha avó teve 16 filhos, então a casa estava sempre cheia de filho e neto e sobrinho e tudo mais. Então, às vezes a gente estava lá de final de semana, de repente ela sumia. Daqui a pouco ela aparecia na sala com uma peruca. E todo mundo, kkkk, dava risada e brincava. Ou com uma roupa engraçada, ou com uma piada, sabe? Alguma coisa que ela ficava brava. Eu lembro de uma situação que alguém quebrou o sofá dela e, enfim, casa cheia, ninguém sabe muito quem fez as coisas, né? Mas ela ficou brava, tal. E aí ela xingava quem quebrou. Eu quero descobrir quem foi. E aí, no final, ela ria dela mesma, sabe? Do quanto é uma bênção chegar no final da vida aqui, terrena, com essa capacidade de rir das situações.
com a capacidade de tornar as coisas leves, de inventar, de criar. Peraí, deixa eu dinamizar aqui. Vou lá botar uma peruca. Eu vou lá. Sim. Meu E Deus, essa é uma fala, geralmente, das pessoas maduras mais sábias, né? De não leve tão a sério, né? Não se cobre tanto, não se exija tanto, né? É uma fala que não é leviana, né? É assim, tenha responsabilidade e também releve, né? Se releve, brinque, ria de si mesmo, né? E a gente também vê isso na velhice, né? Essa perda de filtro um pouco, essa capacidade ali de tirar sarro, né? De falar coisas que talvez em outras fases da vida não falaria, né? Então, é interessante como a gente sai da infância e, de certa forma, a gente retorna um pouco para ela ali na velhice, né? com essa liberdade, não mais com a preocupação de agradar, com medo de não ser julgada, Ter que não provar preciso, algo para não si ou para o preciso. outro, né? E muitas vezes ela repetia isso, e tô numa fase que eu já não preciso mais, sabe? E ela tinha uma outra coisa muito interessante, que era assim, às vezes a gente conversava de alguma situação, já ali algumas questões de saúde aparecendo, e ela às vezes falava, tô com dor, assim, assim, e no final ela falava, mas Deus sabe de tudo, mas Deus sabe de tudo. Do quanto, assim, dentro da ingenuidade dela, ela tinha essa coisa do sentido. E não da revolta, né? O que é a palavra revolta? Revolta. Volto de novo naquela situação. Então, ela tinha muito essa coisa assim, isso é do meu corpo, o que eu puder fazer para cuidar disso, e graças a Deus pudemos cuidar até o final da vida. Ela tinha recurso de saúde, médico, enfim, tinha acesso a isso, mas o quanto ela também sabia reconhecer que aquilo ali estava acontecendo com o corpo dela, e ainda que aquilo não fosse fácil e que muitas vezes fosse muito doloroso, ela tinha que seguir, ela estava viva. Sim. E isso é a essência da pureza e da ingenuidade, da inocência da criança interior. Porque também quando a gente tem essa confiança e essa entrega, por mais desafiador que seja, a algo maior e superior, a gente também se coloca nesse lugar de criança, diante desse todo que é muito maior do que a gente. Que imagino que seja ali uma das questões da velhice também. Eu acho que isso também a gente pode. É óbvio, por uma questão natural, na velhice a gente vai se aproximando dessa ideia da finitude. E porque estamos vivos, de alguma forma isso pode nos assustar. Ninguém, se eu perguntar para alguém se alguém quer morrer, a não ser que essa pessoa esteja num estado de adoecimento psíquico, ela vai dizer que não quer, e vai temer. Do quanto essa ligação, esse vínculo, essa conexão com a criança vai nos preparando, nos fortalecendo, nos dando recurso e recurso e recurso de transcendência para que a gente se conecte com essa ideia da finitude de um jeito mais tranquilo. Podemos falar num outro momento de velhice, inclusive. Pode ser um tema interessante também para trazermos aqui. Mas, mais uma vez, né? Os recursos, eles estão na mesa posta. Os recursos espirituais estão sempre numa mesa posta. Como é que eu tomo posse? Como é que eu me aproximo dessa mesa e me sirvo para que a minha vida tenha sentido, para que eu não tenha passado por aqui à toa. Sim. E mesmo que tenha valido a pena.
E mesmo que em alguns momentos a gente entre nessas crises de perda de sentido, né? E a sensação de que a nossa existência está sendo à toa, ok. Quando a gente se depara com isso, de novo, a gente precisa ser amparado e suportado, e se amparar e se suportar também, para buscar novos sentidos e novos propósitos. Que às vezes o que preenchia e o que fazia sentido agora não faz mais. E aí, de novo, a necessidade da criatividade, da criação, da criança, do novo. E eu gosto de conectar um pouco, eu gosto dessa conexão junguiana do arquétipo do Pur, que é o arquétipo da criança, com o Fênix, que é o arquétipo do velho sábio, porque conecta essas duas pontas de infância e velhice e ajuda a quem não conhece sobre psicologia junguiana a compreender a devida importância da nossa criança interior, porque senão parece só uma coisa muito lúdica e algo que vai fazer sentido só para o aqui e para agora, trazer um pouco de prazer, aliviar o estresse do dia a dia, trazer bem-estar para o aqui e para agora. Sim, também. Mas em termos de longevidade e bem-estar e conexão com propósito de alma, isso é essencial para o nosso processo de individuação. Porque aí eu vou me tornando pessoa, não só para a sociedade, para os papéis que eu ocupo, para as responsabilidades que eu carrego, mas eu vou me tornando pessoa para mim mesma. Uhum. Eu vou estabelecendo uma relação íntima comigo, com aquilo que me energiza, né? Com aquilo que me dá paixão, com aquilo que me anima, né? Que anima no sentido de toca a minha alma. Traz vida. Traz vida. Se a gente pensar a nossa vida como esse movimento de aspiral mesmo, a criança é esse núcleo conectado com a alma. Uhum. Então, eu vou num movimento aspiral revisitando esse lugar, revisitando, né? Não é uma linha horizontal que vai para frente. É esse movimento que eu vou fazendo o meu caminho e ao mesmo tempo eu vou passando por aquela mesma temática inúmeras vezes, mas nunca no mesmo lugar. Dentro de um caminho de evolução, nunca no mesmo lugar. Eu tô sempre indo, mas revisitando aquele. Agora, se eu também vou me desconectando disso, é como se entre as linhas eu fosse colocando bloqueios, como, sei lá, cascas da cebola, camadas. Uhum. E aí eu vou tendo cada vez mais dificuldade de acessar esse núcleo energizante, esse núcleo pulsante, propulsor. Uhum. Sim. Esse núcleo vital. Né? E aí algumas pessoas têm dificuldade de acessar um pouco a sua criança, né? Mas eu gosto de trazer uma imagem, né? Imagine uma criança. Então, se você não consegue imaginar você, imagine uma criança. Um bebê ou uma criança bem pequenininha, 2 aninhos ali. Até 2 aninhos eu acho que a gente consegue pegar essa pureza dessa essência. Como que é o comportamento dela? Como que ela se coloca? Né? Ela é inocente, ela é pura, ela é curiosa, ela é interessada, ela é espontânea. Ela é frágil também. Ela é frágil também, sim. Ela precisa de proteção. Então, à medida que a gente também vai se conscientizando dos perigos, a gente também precisa trazer uma camada de proteção e de suporte para essa criança. Né? Exato. O que me anima, o que me energiza, mas como eu vou fazer isso? Né? Eu confio nesse lugar, eu gosto, eu me sinto bem aqui, não me sinto, tá me fazendo bem, é isso que tá me energizando agora, ou, nesse momento era isso, agora eu tô sentindo de mudar de atividade. Isso protege também essa criança.
quando eu trabalho essa temática da criança ferida com os meus pacientes, eu também uso esse exemplo, porque às vezes a pessoa é tão desconectada desse lugar que a pessoa não consegue compreender os próprios traumas como dolorosos. Ela acha que aquilo que ela viveu de trauma, ela não consegue é natural, tocar a dor, é natural. É natural. Até porque a gente também, hoje a gente respeita muito mais a infância, né? Sim, antigamente as coisas eram mais normalizadas. Então a pessoa entra numa de que ela assim, ela nem vê problema em ter vivido aquilo. E aí eu uso exatamente esse exercício, assim, tem uma criança próxima de você? Ah, tenho, minha sobrinha. Quando é mãe é mais fácil, né? Então a gente já pensa logo no filho. Assim, vamos pegar, minha sobrinha de 4 anos. Então tá, vamos imaginar se a sua sobrinha vivesse essa mesma situação que você está me contando agora, como é que você acha que ela sentiria isso? Aí a pessoa faz, é como se ela caísse na conta de que, eu entendi. Agora você imagina você com 4 anos passando por essa situação, vendo aquelas coisas todas, ouvindo aquelas coisas todas, enfim. Aproxima da emoção, né? Para sentir ali um pouco do que aquela criança imprimiu na vivência dela, por mais que não esteja conseguindo acessar, e atualiza sobre o que é criança e o que é infância, né? Porque se a gente olhar 50 anos atrás, nossa, a forma como as crianças eram tratadas, o que era naturalizado, hoje a gente vê como criminoso, né? É absurdo, né? As crianças, primeiro que elas vinham muito como fonte de mão de obra também, né? E aí a gente já está falando de uma infância que não é infância. Então, isso também conecta com o que a gente está falando aqui, desses adultos que trabalham demais, que se responsabilizam demais, que às vezes são pegos de surpresa na aposentadoria e na velhice, porque muitas vezes eles foram muito cobrados, muito exigidos e realmente não tiveram possibilidade de ter muito tempo de conexão com essa criança interior. Sim. Sim. Mas sempre há tempo. Sempre. É um lugar sempre aberto, de portas abertas para que a gente entre, sente, fique ali, avive, redescubra. Inclusive, é um lugar que espera pela nossa visita. A nossa criança divina espera que a gente se conecte com ela. Ela está sempre torcendo para que a gente a busque como um recurso abundante, inesgotável. Sim. E se ela é a fonte da nossa sabedoria essencial, né? Daquilo que a gente veio com um propósito para vir a ser, é nela que a gente deveria buscar muitas coisas e não batendo cabeça aqui no mundo adulto, só problemático, rígido, exigente, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai solucionar uma questão ou um problema ali batendo cabeça, e às vezes se distanciando um pouco disso e conectando um pouco com essa criação, essa espontaneidade, essa leveza, e aí meio que magicamente as coisas se manifestam, né? E aí você tem um insight, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Ou vem algo de uma sincronicidade também que conecta ali com um caminho para uma solução. É isso. Ai, gostei muito. Ficaria aqui falando ainda muito. É um tema que a gente pode, vez ou outra, trazer. Sempre temos coisas para falar. Sempre vai ser um tema sempre muito pertinente, muito salvífico. Salvífico para a nossa vida. E que merece esse nosso olhar especial. Tomara que as pessoas que estejam nos escutando se disponham o próprio coração para ir em direção dessa criança divina, sempre ali esperando para nos ajudar nessa
caminho de evolução pessoal. Sim. Que cada um de nós é convidado a fazer. Isso aí. Quer falar mais alguma coisa, gata? Não, acho que a gente chegou aonde, né, no centro. Né? Foi importante para mim também. Acho que hoje eu estou num dia que eu estava precisando ouvir tudo isso. Né? Vou praticar essa semana. Sempre é. Esse nosso espaço aqui é muito terapêutico, primeiramente para nós. Sim, vem de inspirações não só dos nossos atendimentos, mas das nossas vivências, dos nossos estudos, do que está atravessando a gente ali no momento, né? Do que a gente está vivenciando e que a gente está precisando também se reconectar. É isso. E hoje, para mim, foi bem terapêutico. Gratidão. Que bom. Um beijo, uma boa semana. Um beijo para você também. Tchau.